Olá, camaradas! Estamos aqui para uma live. Vamos falar de esporte, mas com uma perspectiva totalmente diferente das perspectivas que nós abordamos anteriormente. Olá, camarada, tudo bem? Como está? Muitas lives que nós fizemos, que foram feitas, abordaram a contribuição do esporte para o desenvolvimento profissional e para o desenvolvimento pessoal, a partir da perspectiva da teoria do esportismo, que propõe que existem 5 competências que você pode aprender no esporte e depois aplicar de forma bem-sucedida na sua vida profissional. A atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. O esportismo hoje já tem livros, já tem bastante material, vídeos na internet, porém agora eu quero abordar essa contribuição do esporte de uma forma, de uma perspectiva completamente diferente, através de uma série de conversas. A primeira conversa vai ser no dia de hoje com o meu camarada, meu professor, o amigo de muitas décadas, o Max Trombini, que acabou de entrar. Max, quando você quiser, peço acesso, vou liberar o Max aqui. Ciência, você está liberado. Trinca, tudo bem? Marquinho. E aí, Ciência, beleza? Grande Rodrigo. Rodrigo Moura, fera brava. Max, não, pô, é um prazer estar aqui com o Max. Eu vou dar início à nossa live, Max. Vou contextualizar um pouco o esporte, essa perspectiva do esporte. Vou falar um pouco do que motivou esse bate-papo e vou passar a bola para você em seguida, pode ser? Claro. Bom, camaradas, boa noite. A gente está com um público legal aqui, tem 25 pessoas. Eu estou muito interessado não apenas em todos que estão aqui conosco hoje, mas também naqueles que vão ter oportunidade de acessar o vídeo depois no canal do YouTube ou vão ter oportunidade de acessar o áudio dessa conversa no Spotify também. Então a gente vai ter muitos públicos, sabe, Max? Começa com os camaradas que estão aqui hoje. Pois muito bem, pessoal. O Max sabe disso muito bem. A gente treina juntos há décadas. Ele é meu professor de jiu-jitsu, não fazem tantas décadas, mas já são algumas também, né? Mas eu, junto com um amigo em comum nosso, o Dr. Wagner Castropil, tenho estudado muito a contribuição que o esporte pode oferecer para a vida profissional. Isso começou em 2006, quando eu fui convidado para fazer uma palestra. Eu na época, trabalhava na Coca-Cola, mas para fazer uma palestra na SPM. O que, na minha opinião, eu achava, as pessoas sabiam que eu era executivo e que eu praticava esportes, que o esporte havia contribuído para, até aquele momento, eu ter chegado onde eu cheguei na vida profissional. Eu fiz essa palestra na SPM, depois eu fiz essa palestra na GV, e naquele momento estava presente um conhecido em comum nosso também, né, Max, o Henrique, e o Henrique falou, por que você não faz um livro sobre isso? Eu achei a ideia legal, porém achei que eu não tinha propriedade suficiente para escrever nada bem embasado, ainda mais numa época que essa literatura de esporte estava começando no Brasil. O Bernardinho tinha recém lançado aquele livro dele, Transformando o Suor em Ouro, né? Então eu tive a ideia de convidar o Wagner Castropil. Ele é um atleta super talentoso, foi campeão mundial militar, atleta olímpico em Barcelona 92, médico, para a gente desenvolver uma pesquisa e conhecer o que efetivamente o esporte contribuiu e contribui para a formação profissional de um número amplo de pessoas. Naquele momento, então, nós entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte. A partir dessas entrevistas, nós chegamos na teoria do esportismo, que diz que existem 5 competências que você pode aprender na prática do esporte e depois pode aplicar na vida profissional: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Nós lançamos esse livro em 2010, foi muito legal. Primeiro que a gente apresentou a ideia para o Abílio Diniz e ele se voluntariou, se propôs a escrever o prefácio do livro.
E esse livro teve a sua venda. Ele vendeu 4.000 exemplares, se esgotou. E em 2016 nós resolvemos reeditar o livro, uma outra perspectiva, já com mais experiência, e fizemos para cada uma dessas competências uma entrevista. Então, para falar sobre atitude, entrevistamos a Marília Roca, que era CEO da Rinode e praticante de enduro equestre. Para falar sobre visão, entrevistamos José Celibe Neto, fundador da HCM e praticante de tênis. Para falar sobre estratégia, entrevistamos nosso amigo em comum também, né, Max, José Vicente Marino, praticante de hipismo e na época, presidente da Avon. Para falar sobre execução, José Carlos Brunor, diretor da Parmalat, vice-campeão olímpico de vôlei. Para falar sobre trabalho em equipe, outro conhecido em comum nosso, Flávio Canto, medalhista olímpico e fundador do Instituto Reação. E, finalmente, no dia 16 de março de 2020, conseguimos entrevistar o Jorge Paulo Lemann, da Bembev e outras, e, para quem não sabe, praticante de tênis também. E o que aconteceu no dia 16 de março, que para nós foi muito importante, foi essa entrevista. A outra coisa que foi muito importante para todo mundo foi o lockdown. E as livrarias ficaram fechadas, aí o livro acabou demorando um ano para ser efetivamente lançado, e esse é o segundo livro que fala sobre a teoria do esportismo, chama-se Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. Isso é muito importante, a teoria da aprendizagem na prática, ela diz que é muito importante você aprender nos bancos escolares, mas o aprendizado ele só tem valor e só é útil na hora que você aprende praticando, aprende fazendo. E a gente inaugura nessa conversa com o Max hoje um tipo de conversa muito interessante. Eu pretendo conversar com pessoas icônicas, muito relevantes na área, cada um na sua área, mas que tenham mais de 50 anos. Porque o objetivo é demonstrar que o aprendizado do esporte ele é útil quando você é um atleta, depois quando você é jovem, mas que ele é para a vida toda, né, Max? Ele é um aprendizado que você pode levar para quando você tiver 20, 30, 40 ou mais de 50. E o Max está aqui para me ajudar a contar essa história, defender essa bandeira. Essa é a introdução. Então, antes de passar para uma pergunta bem específica e dedicada para esse seu momento de vida, Max, conta para nós um pouco, apesar de sua história estar super bem documentada na literatura, super bem documentada em filmes também, né? Conta para nós um pouco quem é e a história de Max Trombini. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, Mota. Assim como você falou que eu sou seu professor de jiu-jitsu, né? Eu tive o prazer de ter um aluno como você aí de branca a preta. Eu sempre falei isso para você, quero deixar isso público, que você sempre foi o meu professor, aí, o meu mentor, né? Você faz parte aí do meu conselho de guerra em relação a me desafiar em conteúdo, em aprendizados e tudo mais, que é uma coisa muito importante, que a gente busca muito isso no esporte, né? Mas a gente vai falar isso um pouco depois, mas quero te agradecer por ser o meu sensei aí, você que desenvolveu em mim o hábito, voltou o hábito da leitura, de fazer curso, de estar sempre me aprimorando. Devo muito isso a você, quero agradecer aqui publicamente. Bom, a minha história no esporte, ela começa de uma forma totalmente... na verdade, eu fui levado, eu caí dentro assim de um tatame por conta de um momento da minha vida duríssimo, né? Eu era muito garoto ainda, tinha perdido meu avô com 9 anos, então 10, 11 e 12 anos ali foi dias difíceis para minha mãe, que era uma pessoa muito humilde, trabalhava em casa de família fora, e eu me envolvia em muitas brigas na escola, criei uma revolta, né? Estava virando um garoto muito revoltado e tudo mais. Então, as minhas fases no esporte, elas foram... A primeira eu considero como se fosse um remédio, né? O judô entrou na minha vida como se fosse uma terapia. Entrei no judô, me apaixonei, em todos os sentidos, no sentido de deslumbrar algo futuro, né? Conseguir ter uma visão, ter um propósito para continuar a minha vida, que estava num momento difícil.
Num segundo momento, eu busquei uma medalha, né? Ser reconhecido como um campeão. Depois, no terceiro, esse é o segundo momento. O terceiro momento, eu já queria formar campeões. E eu acho que esse meu quarto momento é passar para o mundo, é o papel mesmo que ainda treino atletas que querem ser campeões, mas eu quero treinar pessoas. Eu quero passar todas as minhas experiências, porque eu acho que as fases, elas evoluem, mas elas incluem. Então, eu tenho ainda aquele aprendizado do remédio que a luta e o esporte foi para mim. Eu tenho sonhos de um garoto que gostaria de ter sido campeão. Eu tenho aquele coach fervoroso dentro de mim para treinar atletas e treinar resultados, seja ele no tatame, ou na vida corporativa, ou na vida. Eu tenho essa garra. E também tenho agora essa quarta fase, né, até pela idade, 55 anos, de mostrar que o esporte é um caminho, né? E que a vida ela muda o tempo todo. Como diz Daruma, aquela lenda japonesa, né, de um monge que ficou meditando em frente de uma parede e chegou que a conclusão da vida é: a vida é Nanakorobi Yaoki. Você tem que cair 7 e levantar 8 vezes. Tem uma frase que também a gente sempre usa, né, Mota, que se o vento mudar, você tem que mudar a posição da vela. Então, o esporte é sempre isso. Você não pode tirar o olho do foco, da onde você quer chegar, mas a vida não é um trilho, é uma trilha. Você tem que ir desviando do caminho, assim como faz a água, para você ter força de continuar avançando, né? Max, deixa eu falar uma coisa. Isso você já fez muitas entrevistas, né? Como atleta, como formador de atletas, como escritor, depois até como personagem, por assim dizer, de um filme, né? Mas sabe o que eu estava pensando agora que você estava falando? Que você, há mais de 20 anos, pelo menos, tem uma preocupação em que o seu legado, a sua história de vida, inspire outras pessoas. Porque eu vou contar para vocês uma história, o Max me corrija se eu estiver errando demais, né? Mas eu lembro, o livro não existia e nós fomos almoçar. O Max, o meu irmão, um produtor na época, que era nosso conhecido, e o Max. E a gente começou a falar da história. Pô, e naquela época eu queria competir. O Max estava com grandes atletas, inclusive atletas campeões mundiais, né, na equipe. E estava num momento que eu, sinceramente, eu talvez nem conhecesse essa palavra legado, nunca tivesse usado. Estava muito mais querendo executar do que me preocupar em formar alguém. E o Max, naquele momento, contou a história dele, do avô dele, que foi toda. Praticamente contou o livro, né? Em 5 minutos ali para nós, né? E aí, Max, você tinha essa preocupação, naquele momento jovem, né, que seja, de construir um legado. Eu queria assim perguntar se eu estou certo. E se eu tiver, o que te motivou a construir esse legado? Até quando, o quanto você acha que chegou nessa caminhada e o quanto falta ainda por fazer? Bota, para a gente não ficar fazendo uma rasgação de seda aqui, eu posso fazer um paralelo entre a nossa história. Eu lembro desse café. Em nenhum momento eu saí daquele café desmotivado, porque o cara me jogou um balde de água gelada, ele citou o nome de grandes campeões. Pô, por que eu faria a sua história e não faria a história do fulano, né? Que é um cara tal. Ali foi um puta balde de água gelada. Mas, primeiro que assim, você que é atleta, você que é empreendedor, você que, né, tá passando por algum problema agora e que alguém esteja te jogando um balde de água gelada, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro que o mundo não tá nem aí para suas dores. Mimimi não vai adiantar nada, ficar chorando pelos cantos não vai adiantar nada. Eu poderia ter saído daquele café e falado, pô, porque o cara era um cara que mexia com cinema, que ele mexia com tudo, e olhou para mim e falou, cara, esquece, meu, você tá longe de... Né? Mas, na verdade, em nenhum momento eu pensei em virar filme, eu nem imaginava isso, mas a minha proposta é levar todo o meu conhecimento, toda aquela dor vivida, uma coisa que era de verdade,
para passar para as próximas pessoas de forma a ajudar. Meu conceito sempre foi querer ajudar o próximo. Nunca querer aparecer, até porque eu assinei a história desse filme gratuito. O filme eu cedi a minha história de vida, não tive participação em nada. E eu sempre acreditei que essa história foi feita para isso. Mas aí qual que é o paralelo que eu faço com você, cara? É assim, eu estava falando com você que está vivendo um problema. Cara, não adianta o mundo acreditar em você se você não acreditar. Então, naquele momento ali, eu tinha tanta certeza que algo ia acontecer, que aquele balde de água gelada, eu nem liguei, cara. Eu saí dali e falei assim, vou continuar e vai dar certo, entendeu? É que nem um atleta. Por que eu falo um paralelo com você? Qualquer cara que tivesse um pouco mais de consciência depois de não sei quantas cirurgias que você fez e falasse, eu ainda quero ter um pódio mundial, seria insano pensar que você ia conseguir, entendeu? Só que a única pessoa que tinha que acreditar era você, e você acreditava. A única pessoa que tem que acreditar no seu projeto é você mesmo. E tem mais. Na Corobi é ok, meu cara, você vai cair, não tem jeito. Faz parte do jogo. Você vai passar momentos difíceis. Eu vivi momentos até de depressão, cara. Mesmo em grandes momentos da minha vida, como no filme, né, eu enfrentei ali uns momentos de muita dor na minha vida, que você sabe, após o término do primeiro negócio de sucesso que eu tive, foi quebrando toda a movimentação que teve esse filme em relação à minha equipe. Então, eram dois momentos, um de virar filme e outro da vida tá virando de perna pro ar. Mas o que você tem que fazer, cara? Nesses momentos, são coisas simples, Mota, que o esporte ensina a gente muito. Princípios. Né? Para você ficar forte, você tem que treinar. Não é adiantar falar, se eu não conseguir continuar trabalhando, treinando, focado em montar campeões. Então, se você começar a avançar, mesmo tomando, sabe, derrotas temporárias na sua vida, você vai avançando. Essa é uma coisa que eu acho que é o mais trago do esporte, assim. Não é competir sem medo, né? Não é Mas, treinar Max, sem deixa eu dor. fazer uma pergunta nisso que você falou. Porque eu estou querendo prestar uma contribuição aqui nessa nossa conversa, exatamente disso, na Corobiaoc, né? De você, cair e levantar. Mas a gente sabe que nem todo mundo que tem uma experiência esportiva, isso não é fez esporte e já ganhou isso, né? Isso é algo adquirido. Como você fez para adquirir isso e, a partir de um momento, transmitir isso? Primeiro, que eu não acho que seja um caminho o exemplo. Eu acho que é o único caminho. Não é uma escolha. É o único caminho possível. Eu sempre consegui olhar no olho dos meus alunos e pedir para que eles treinassem muito. Porque eu fiz isso. Eu sempre consegui abordar vários assuntos sobre drogas, sobre tudo, porque a minha conduta mostrava essa ética. Não se envolver com passar pessoas para trás. Não, então fica muito mais fácil quando você é de verdade. E se você não for, você pode passar a ser. Esse é o fantástico da vida. Se você mudar, o mundo muda com você. Então, a partir do momento que você esteja dando o exemplo, né, você sabe, em muitos momentos assim, eu puxava muito no treino, fazia aquilo, mas eu acreditava que aquilo era melhor para os meus alunos e para formá-los campeões. Sempre fui muito duro, é verdade, mas por trás, Mota, da atitude, a gente conhece quando tem um sentimento de verdade. Eu nunca tentei humilhar um aluno por vaidade, sim para deixá-lo forte. Entende? Então, a intenção, a verdade, o amor por trás do trabalho faz toda a diferença de um líder. O cara fala, esse cara é duro e tudo mais, cara, mas esse cara me ama, esse cara, ele tá comigo na guerra, esse cara morre por mim. Então, quando o seu liderado sente isso, ele também dá vida por você. Princípios. Primeiro você dá para receber, né? Você planta para colher, né?
Então, o esporte, você vive isso todos os dias, cara. Você vive isso todos os dias. É bem verdade, eu fiz um outro podcast só da luta, um grande podcast só da luta com o Alexandre, um cara fantástico, que eu falei justamente isso. Que quantos grandes lutadores, campeões, a gente vê hoje em dia esquecidos por causa do seu código ético. O cara não conseguiu transferir toda aquela honra aprendida, lealdade, esforço, tudo na vida pessoal, na vida corporativa, né? Ele sabe o quanto ele sofreu para chegar a ser um campeão, mas na vida pessoal ele quis tudo muito rápido. O Max acho que caiu, está retornando, vamos aguardar. Max, seu sinal deve estar falhando. Oi, voltou agora, Max. Pode repetir esse último comentário? Então, eu falava sobre os campeões que não conseguiram fazer essa transferência para a vida. E muitas vezes, sabe por quê? Porque ele é abatido pelo ego. O cara foi um grande campeão, tem uma grande medalha, então ele acha que, como ele sofreu para ganhar aquela medalha, tudo na vida pessoal dele tem que vir fácil. Ele passa a escorregar e ser engolido pelo ego, pela vaidade, né? Ao ponto de olhar, algumas vezes, eu já vi e falo, pô, você sabe com quem você está falando? Puta falta de autoconfiança na vida pessoal. O cara foi e ele sabe o quanto ele teve que sofrer para ganhar aquela medalha e que na vida também não vai ser assim. É começar do zero. Eu vejo alguém falar, poxa, o cara foi campeão, ele vai montar uma academia. Vai voltar para ser faixa branca, que como professor é faixa branca. Tem um processo para você aprender cada detalhe do aluno. Nossa, é tudo diferente. Vai começar do zero. Vai começar do zero. E nessa sua trajetória, pegando, você está falando coisas assim, totalmente verdadeiras, né? Como atleta, como técnico, depois tudo que você já fez. Qual foi a sua motivação para perseverar em distintos desafios? Mota, eu aprendi uma coisa assim que mais importante que você perder o medo para lutar é você lutar bem com medo. Então, todos os desafios que eu entrei, e eu sou uma pessoa bem inquieta, eu estou sempre num projeto novo, me envolvendo com negócios, agora estou montando uma startup, uma nova empresa e tudo mais. Eu sou uma pessoa que gosto de desafios. O que me motiva é sempre entregar um resultado com excelência, sabe, cara? Com muita garra. Formar um time campeão. Porque eu sempre penso que as minhas empresas são como um atleta. E eu tenho que vencer um outro atleta. E o outro atleta é alguém que esteja no meu segmento e queira o mesmo objetivo que eu. Então é desafiador, isso me motiva, isso me joga para cima. Eu quero movimentar o time, eu quero fazer que todo mundo entenda que a gente tem um objetivo juntos. Isso é trabalho de equipe. E não é diferente no tatame. Você, por mais do que o judô, o jiu-jitsu seja um esporte individual, é um esporte mais coletivo que existe, cara, porque você dá o que você tem de melhor para o outro, que é o teu corpo para treinar. É uma luta totalmente corporal. E se você machucar o teu amigo, amanhã é um treino a menos para você. Então você tem que treinar, sair na mão, com força, com garra absurda, como diz você, mas sem ser desleal, né? Então, isso até aprendi numa palestra sua, né? Sobre visão, missão e valores. Visão onde eu quero chegar, a missão que eu vou praticar para chegar e os valores. Então, eu não vou ter que passar por cima, usar um golpe baixo para vencer ou bater no cara no treino, porque eu preciso dele amanhã. E uma competição, você pode até enganar o árbitro na primeira luta, mas você não ganha um campeonato enganando todas as lutas, não dá. E nos negócios é igual, na família é igual. Se você tem sua família, você tem sua esposa, você tem os seus amigos. Se você for desleal, cara, mais cedo ou mais tarde você vai cair e o preço a pagar é grande. E aí a gente vê algumas pessoas deslizando por vaidade,
por dinheiro, por poder, por uma série de coisas, né? Não estou aqui para julgar ninguém, eu acho que cada um pode viver a sua vida do jeito que quer. Mas, se você falar de esporte, em qualquer esporte, a disciplina e os valores do esporte, as regras têm que ser cumpridas à risca. Então, senão não dá certo, cara. Isso é fato. Muito legal, eu concordo, Max. Essa motivação, essa disciplina, esse entendimento das quatro linhas, né? Do Shiaijo que você está, né? É fundamental para você perseverar. Mas me diga, Max, pô, agora, ó, 55 anos de idade, é engraçado, porque é que eu converso com o Max com uma certa frequência. Quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, talvez não converse com a mesma frequência. Mas quem treina sabe que vai passar um sufoco lá para aprender e vai fazer muita força. Porém, o Max carrega isso fora do tatame também, porque é impressionante. Ele falou, por exemplo, da startup, a gente tem tido cafés para falar sobre esse mercado. Ele tem a mesma sede e um aprendizado de uma criança, de um adolescente que está aprendendo uma coisa nova e está enfrentando esse desafio com uma motivação absurda. Isso, Max, você acha que na sua idade, com a sua experiência, diminuiu, aumentou, mudou essa sua vontade de enfrentar, de se abrir a novos desafios? Ó, eu acho que ela continua na mesma frequência, assim, sabe? Eu tenho um pensamento japonês que você perguntar uma vez, você passa a vergonha. Se você não perguntar, você passa a vergonha o resto da vida. Eu não tenho medo de perguntar e de aprender, cara. Essa é uma coisa que eu tenho zero problema com isso. E quando a gente toma os cafés para falar da startup, eu falo com outros alunos também. O meu network, ele, graças a Deus, é muito forte. E eu vou aprendendo a cada dia, isso me motiva. É muito gostoso aprender coisas novas, né? E quando eu não sei, eu não tenho problema com isso. Então, eu acho que isso é que faz toda a diferença. Eu não sou uma pessoa que eu sento na minha verdade, eu costumo negociar e olhar por vários ângulos, vou avançando com os novos projetos e eu tenho um conselho, cara, um conselho de guerra, assim, que são pessoas de extrema confiança que eu recorro nesses momentos. Você é um deles, como eu falei no começo da live, e tem outros grandes amigos, também como Wagner, o Castropil, né, que é um cara nota 1000. Tem o meu professor, o Itiro Macaqueba, que é uma pessoa que também me dá conselhos muito sábios em relação à postura de vida. Isso é fantástico para mim. Enfim, tenho N alunos ali que são muito próximos e eu vou fazendo essa mente mestra, esse mastermind, como diz Napoleão Hill. Então, eu acho que uma dica é isso, cara. Crie o seu conselho de guerra, porque isso é muito importante para você avançar de forma motivada. Se você estiver sozinho e passar por problemas e não tiver um conselho do seu lado, com certeza vai ser muito mais difícil e você pode desanimar no meio do caminho. Quando você está cercado de amigos, né? E vamos combinar que também é uma premissa do esporte, né? Para quem viveu o esporte, sabe que a gente tem aqueles parceiros de fé, de treino, que você pode contar amanhã, depois e tudo mais, e tá junto, que vai berrar com você, que quando você ganhar vai pular junto, quando perder vai bater nas tuas costas e falar vamos junto. Mais uma vez o esporte na vida, né? Um conselho de guerra nada mais é que aqueles companheiros de treino de fé que você tem. E eu os tenho na minha vida profissional, né? De empreendedor, que eu amo empreender. Então, esse é um... Mas eu acho que esse ponto é muito bom, meu. E eu acho que esse é um aprendizado no esporte que você carregou para a vida inteira, a ponto de aos 55 anos estar começando uma startup. Porque, pô, quem leu o livro, quem viu o filme, o Max começou em Ubatuba, teve aquele primeiro professor que te apoiou muito, era Claudinei o nome dele, como é que era, Max? Professor Josino. Não, mas quem era aquele professor do professor Josino? O Ariovaldo. O Ariovaldo, pô, que apoiou o Max nas primeiras competições, o professor Josino, que apoiou, depois ele foi buscar mais,
foi procurar o professor Macaqueba, teve os colegas de treino, né, sempre. Então, eu acho, Max, que esse aprendizado do Conselho de Guerra, você aprendeu realmente no esporte. E lendo o livro, conhecendo você, vendo o filme, fica claro na sua trajetória que você soube se beneficiar disso. E esse é um aprendizado, acho que eu concordo, é muito importante para uma pessoa seguir sendo produtivo e seguir sendo ativo. Agora, teve alguma coisa no esporte, no desafio, no tipo, na intensidade que você os enfrentou, que te motiva aos 55 anos de idade a estar envolvido com uma startup, a estar à frente de uma academia, a ter tantos objetivos como você tem? Existe alguma correlação? Não, eu acho que total, né, Mota? A correlação da minha vida hoje como empreendedor e como atleta e professor é total. E aí eu posso citar para você alguns pontos assim que eu acho que são consideráveis, né? Primeiro é você desenvolver aquela busca pelo desafio pessoal, né? Eu acho que quando isso acaba, né, no homem, ele está fadado à decadência, né? Você tem que se desafiar todos os dias, cara. Isso faz sentido. Você tem que acordar e pensar assim, pô, eu morro por isso. Eu morreria por isso. Algumas coisas que me deixam assim totalmente motivado, não vou negar, são os filhos e a família. Então, aquela vontade de, primeiro, de não me policiar a cada dia para que eu não faça nada errado, para que decepcione as pessoas que eu amo, né? Em alguns momentos eu me vi assim, até na pandemia, quando você citou, imagine você que não entrava nenhum aluno, não podia treinar, estava tudo indo por terra. Mas a primeira coisa que eu me preocupei foi com os meus colaboradores. Então, honrei todos os compromissos com os meus colaboradores. Aí, eu não sei, eu não tô aqui no papel de abordar nenhum tipo de religião, estou falando de espiritualidade, porque fé é algo que você é invisível, intangível, mas que está totalmente ligada com o teu resultado, acredite nisso. Então, quando você pratica essa energia do bem, ela com certeza ela volta para você. Então eu pensava, pô, eu tenho que honrar o compromisso com todos os meus colaboradores, eu tenho que me mostrar forte nesse momento, mesmo não estando, né? Então, cara, quando você faz isso, algo dentro de você muda e você começa a se impulsionar. Se você der um passo para trás e deixar o desânimo, a preguiça e o medo te dominar, com certeza também você começa a rodar no sentido contrário. Então, a dica tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai lá, enfrenta, vai para cima, respira, bota um sorriso no rosto, eu acordo todos os dias às 4h59, né, abro a academia às 6, mas eu já estou muito antes lá, meia hora antes, estou lendo alguma coisa, Então, esse tipo de energia, cara, ela é fortalecedora. Então, é isso que eu levo do esporte, cara. Porque quantas vezes em Bastos, eu treinando, acordar 4 da manhã, falava, cara, o que eu tô fazendo nesse lugar, cara? Aí tal, e tem mais, né? Que muitas vezes você faz isso por anos e você não atinge aquele resultado que você gostaria na competição. Só que é o que eu falei, se você fizer o papel do coitadinho, o mundo não tá nem aí para você. Então você vai ter que levantar a cabeça e continuar. Só que muitas outras coisas positivas vão vir. Isso é certeza, é fato. Pode escrever aí. Cara, se você tiver a garra necessária, e você não precisa ser corajoso, ser o brabo para ter garra. Você só precisa enfrentar, entendeu? Lutar bem até com muito medo. Desculpa o termo. Até cagado, você vai e luta, cara. Você vai lá e luta. Simples assim, cara. Entendeu? E isso em tudo, né? Agora, existem coisas que fogem do nosso controle, né? Como aquela análise SWOT, né? Forças, ameaças, forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. A ameaça é algo que
que foge do seu controle. Pode acontecer algo que fuja do seu controle, mas o importante é você ter esse conceito de cair 7 e levantar 8 vezes, porque isso é... Isso, Max, é uma coisa que você pratica, né? E como professor de luta, você tem que ensinar também, porque isso vai acontecer com os seus alunos, né? Eu, assim, para as pessoas que não sabem, né, mas tá no livro, né, não quero dar muito spoiler, porque tem que ler o livro Aprendiz Samurai, que é uma história incrível, mas eu estava vindo de uma lesão enorme, inclusive, Max, só para, você falou antes, eu fiz 12 cirurgias, né, e estava totalmente sem confiança de mim mesmo para voltar. E o Max, pô, foi ele praticamente que me motivou e me conduziu ao retorno aos tatames lá no final de 2002, porque eu há 5 anos fazendo cirurgia após a outra não tinha, não vou falar que eu não tinha condição física, talvez não tivesse mesmo, mas eu não tinha condição emocional de retornar, né? E vai com medo mesmo, é uma bela de uma lição, viu? Eu aprendi isso, Max, até me deixou um pouco. Eu vou fazer uma crítica, mas aí você rebate ela, se for. Me deixou até meio temerário, sabe? Porque eu adquiri uma confiança em mim mesmo que tem que ter. Aliás, eu tenho que ser muito grave para eu não acreditar que eu consigo superar, porque naquele momento eu consegui, com o seu apoio, eu reconheço, mas consegui, né? Então, até onde que você pode ir, né? Se você acredita em você mesmo. Voltamos para aquele ponto, né? A única pessoa que tem que acreditar, acho que não foi o Max. Eu acho que isso é muito traço da sua personalidade, né, Mota? Por mais que os médicos, e eu lembro que eram médicos amigos, né, próximos, falavam para mim, me ligavam, falavam, Max, tá maluco, cara? Você fica incentivando o cara até competir e tudo mais. Falei, pô, não, o jiu-jitsu vai levar pro chão, ele vai se virar ali. Eu também era maluco, né, cara, de apoiar aquilo naquele momento com você. Mas a grande diferença foi que você acreditou. Esse é o fato, né? Cara, nada, quando uma pessoa coloca algo na cabeça, cara, isso pode ter certeza que se ela acredita, né, e tenha muita disciplina, da palavra disciplina vem de discípulo, né? Se você é discípulo do seu sonho, do seu objetivo, cara, é fato, de uma forma ou de outra vai acontecer, né? Aí perde até um pouco a relevância, o tamanho da construção do sonho quando você realiza, né? Eu vi já algumas imagens suas na hora de que você pegou aquela medalha no Mundial, lutando com atletas que já tinham sido até medalhistas olímpicos, franceses e tudo mais. Eu falei, caraca, cara, não existe um impossível, né, cara? Tudo é possível. No momento certo, o benefício vem. Mas pagar o preço é difícil. Esse é o detalhe, né? Você está disposto a pagar, que é alto, né? O preço do sucesso não é baixo, né? Ele é alto. Então, a natureza, quando quer forjar um cara forte, ele vai ter que passar por várias aprovações. E muitos ficam pelo caminho. É mais uma lição do esporte, né? E muitos vão viver frustrados, falando, eu poderia, eu tal, e tal, tal. Outros vão pegar aqueles aprendizados, aquelas derrotas temporárias, fazer, alavancar. E eu mesmo, por várias vezes, eu estou fazendo um capítulo novo, não quero dar spoiler, porque eu vou relançar o livro com um novo capítulo. Eu falo que teve um momento, Mota, eu vou falar de coração, eu estava com a síndrome do impostor. Porque eu pensava assim, cara, por que eu virei filme com tantos medalhistas no país? Entendeu? Mas a conclusão é que, na verdade, eu não conto glórias no filme, eu não conto glórias olímpicas no meu livro. Até porque eu não as tive. Eu falo sobre a importância do esporte em transformar um menino saído de uma periferia para estar onde eu estou, vivendo uma vida digna com a minha família, criando, tô muito feliz, minha filha formada na GV, né? Então, imagina eu que morava no morro, num barraco, tive uma filha formada na uma das maiores faculdades da América Latina, se não a maior. Então, isso sim não é medalha, é você correr. Mas tem vários desafios ainda por vir, né? Várias dores que a gente enfrenta, como eu falei.
Na época do filme, eu passei por grandes problemas e tudo mais, mas a vida é isso. Vamos continuar repetindo aqui nessa live, na Corobi, ó, que cai a 7 e levante 8 vezes. Essa, Esse é fantástico. né? Eu acho que é isso. Max, uma coisa, pô, que eu queria entender essa relação, porque, assim, você como atleta, depois como professor, sempre praticou muito, né? E nos Estados Unidos isso é até mais bem visto. Eu lembro que sempre tem uma carta de um presidente de uma empresa americana, ele começa, né? Desejo que você esteja em boa forma. É bem visto estar em boa forma para um certo tipo de público, né? E eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Uhum. O que que você, pensando que a gente está olhando, né, para um público com mais de 50 anos, e você tem toda essa experiência de atleta e professor, como é que uma pessoa mantém um bom vigor físico? Mota, é assim, se você vê a Fórmula 1, né, cara? Se o cara começar a pegar um carro de Fórmula 1, ele quer ver o que ele consegue tirar de peso daquele carro para ele aumentar a velocidade. Em qualquer sentido, o peso é uma coisa que só te atrapalha em tudo. Então, essa é a analogia que eu faço e falo com meus alunos, entendeu? Você tem que comer menos, treinar o dobro e rir o triplo. É um ditado chinês, né? E não adianta você saber todas as teorias do mundo se você não pratica, não adianta de nada. Então, o que acontece? Também é um sacrifício. Eu até brinquei outro dia com a minha mãe, né? Falei, nossa, quando eu era garoto, eu não podia comer muito porque realmente a gente tinha uma vida difícil, comia pouco por conta da dificuldade financeira. Depois passei a viver a vida de atleta, tinha que tirar peso, né? E agora que eu tô com mais dinheiro, se eu comer eu engordo, fico um velho gordo, não dá. Então eu nasci para passar fome. Cara, é assim, isso é fato, cara. Você tem que tirar peso para poder seguir. Você tem que estar em forma, porque as pessoas estão olhando, estão de olho em você. E você não vai poder falar de saúde se você tiver assim. E você vai precisar da saúde para ter vigor físico. Hoje eu dei um personal, um garoto aí de uns 29, 30 anos, né? São dois irmãos. Aí treinei com eles, rola de 10 minutos com cada um e tal. Aí eu brinquei, pô, tô ficando com 55 anos, uma hora meu corpo vai estar velho, só que essa hora não é hoje. Hoje ainda eu vou te bater muito. Brincando com ele, né? Uma hora vai chegar, mas não é hoje. Hoje eu vou te bater demais. Aí a gente deu muita risada e treinou. Então é isso, cara. Com certeza uma hora vai chegar, mas eu faço que não seja amanhã. Amanhã também não vai ser. Amanhã eu vou estar na academia, vou estar lá treinando, vou estar lá. Porque realmente, Mota, você tem que manter a forma física, cara. Você tem que ter uma vida regrada, né? Outra coisa que o Seisei Makakeba fala dos japoneses quem come 80%, 70% vive mais e gasta menos com médico. Então, infelizmente, não dá para você achar que você pode comer o dobro, viver tudo e viver uma vida louca, porque essa conta vai chegar e não é. A saúde, cara, ela é um tesouro. Pô, Max, eu gostei muito, você foi bem franco, né? O Max tem essa característica, ele vai direto alivia quando não é para aliviar mesmo, né? E eu concordo com você, Max. A gente está num momento que a forma de falar algumas coisas, por vezes, é questionada, né? Mas eu acho que tem que se olhar também a intenção. Quando você fala que alguém tem que estar em forma, tem que estar no peso ideal, é pro bem da pessoa, né? Porque senão ela não vai aguentar, não vai ter a mesma disposição para enfrentar os desafios que são muitos, né? Sim, é, E, cara, força. No começo começa a caminhada, depois dá uma corridinha, vai na academia, faz uns ulticomes. Hoje tem um, uma, uma parte do judô japonês que é judô terapia. As pessoas vão, fazem ulticome e tal. Os objetivos mudam, como eu falei, né? Se mudar o vento, muda a posição da vela, pô. Entendeu? Você pode fazer ulticome, você pode estar na academia, você pode alongar, você pode fazer exercício de mobilidade, você pode estar com os amigos, né? Mas você não vai poder comer tudo que quer e achar que agora eu parei de ser atleta, eu posso tudo.
porque a gente vê, né? E digo mais, mostra, a gente tem que se policiar, porque quando a gente menos espera, quando você vê, se aumentou por conta da idade, 5, 6 quilos, aí você fala, opa, Pois aí é. você pum, tem que parar, é rápido, né? Porque antes, Uhum. para a gente conseguir tirar o peso, era rápido, o metabolismo vai mudando e você tem que ir fechando a boca e você tem que ir cuidando, se policiando, né? Por isso, eu vejo o meu sensei, né? Então, o caminho do exemplo, ele não é uma opção, é o único caminho, né? Eu vejo ele, pô, ele não come carboidrato, mesmo sendo japonês, não come shirugohan, não come uma série de coisas, come salada, toma suco verde de manhã, vai caminhar, tá sempre fazendo um chãozinho com as crianças ali. Então você fala, poxa, que inspiração para mim, né? Então eu acho que a gente tem que seguir esses exemplos, cara. Então eu acho que o fato é esse. Quando Você- você dá o Ô, Max, e além dessa parte física que Aham. você falou, e eu concordo total que é imprescindível, e para manter o cérebro afiado, o que que você recomenda? Mota, eu acho que uma das coisas que me ajudam muito, muito mesmo, são dois momentos. Um momento de limpeza do cérebro é sempre a conexão com a natureza, assim. É uma coisa que me dá muita calma. Você sair daquele ambiente, né, que você está inserido diariamente. Pum, você sai desse ambiente, isso é uma coisa que ajuda muito. O outro é a leitura, é uma coisa que me ajuda muito. Eu tô sempre disposto a aprender algo, né? Eu vivo numa busca inconstante do aprendizado. Eu acho que um dos maiores segredos da vida é uma tríade aí, que é a sabedoria, eu considero a semente, tá? Você buscar, é a semente. Então você vai plantá-la. O crescimento, para mim, da árvore é a prosperidade, né? E a colheita e os ganhos, os benefícios são os frutos dessa árvore. Então, são esses passos que eu penso. E cada um eu estou num momento diferente, né? Então, a sabedoria, eu estou ali buscando novos conhecimentos, lendo, né? A prosperidade é a parte que eu coloco em prática, é a ação. Eu vou para cima, né? Faço o crescer daquela semente. E vai chegar uma hora que eu vou me deleitar com o fruto. Esse é o fato. Então, se você não começar pela sabedoria e já quiser atingir a prosperidade, não vai dar certo. Essa ordem, para mim, ficou claro que não dá certo. Primeiro você vai ter que fazer aquela... A semente, ela não explode nem na terra, pá, ela cria uma energia. Isso ela vai acontecer na sua cabeça. Você vai ter que se capacitar, vai ter que ler, você vai ter que aprender coisas novas, pessoas novas, lugares novos. Você vai ter que se desenvolver, não tem jeito. O crescimento é ação, é ação. Você vai ter que pôr isso tudo em ação, né? Trabalhar, acordar e tal, e vai chegar uma hora que você vai se deitar e vai comer o fruto. Fato. É assim que funciona. Mudar essa ordem não vai dar. Se quiser ir direto no fruto, não vai rolar. Se você quiser ir direto na prosperidade, que é o crescimento, não vai dar. Você vai ter que plantar antes a semente. E essa analogia eu faço para minha vida, tem dado muito certo. Deu certo para mim, é o que eu estou passando. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas é o que deu certo para mim e eu quero compartilhar com todos aqui, entendeu? Então vai nessa linha que dá certo. Max, e conta para nós agora, com toda essa história, né, e até o momento, se você fosse olhar agora 55 anos, 5 anos mais para frente, 10 anos para frente, quais são os seus grandes desafios? Quais são suas grandes motivações nesse futuro próximo, por assim dizer? Mota, eu tenho alguns objetivos assim que seriam, se eu falasse aqui, já me chamar de maluco mesmo, assim, sabe? Eu tenho alguns objetivos. Eu divido a minha vida em papéis, tá certo? Se eu fizesse um gráfico, pegasse um círculo e dividisse como se fosse cortar pizza em 8 pedaços, então eu divido o papel marido, né? O papel pai, papel profissional, e para cada papel
eu tenho o meu caderno e escrevo um objetivo, né? Então, eu acredito que quando eu faço esse documento comigo mesmo, é uma coisa que eu faço. Não sei se dá certo para todo mundo, mas eu divido ali como 8 pedaços de pizzas e vou colocando. No papel, professor, eu tenho os objetivos de montar atletas, de ter academia X alunos, de ter uma metodologia, de criar. Então, eu crio todas as estratégias para academia. Eu tenho esse papel, né? Aí eu tenho o papel marido. Então, eu quero ter viagens. Então, eu crio ali os objetivos. Papel pai, né? Tenho 2 filhos. Eu almejo coisas, sonhos de apoiar os sonhos dos meus filhos e viver junto com eles os objetivos. E eu tenho que ter participação nisso. Como? E aí eu vou fazendo o meu planejamento estratégico ali. Parece meio maluco isso, mas eu, para cada folha de caderno, eu tenho lá escrito. E eu reviso sempre aquilo, para ver se está indo certo, para ir para errado. Agora, essa é a minha forma, né? E eu tomo cuidado para um papel não contaminar o outro. Eu estar num objetivo profissional muito grande e atrapalhar o papel marido, entendeu? Então, e vice-versa. O papel professor, eu virar coach da esposa, não rola. Então, eu vou... Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para entender isso. Eu já confundi mito com contaminação de papéis ali. Mas hoje eu consigo ter mais clareza e essa teoria de escrever nas folhas me ajudou muito. Eu fico revisando aquilo. Então, Legal. é um modelo que eu uso, cara. Bom, camaradas, nós fizemos 50 minutos de live, tivemos uma assistência em todo o período, vai ficar gravado no YouTube, depois a gente vai colocar no Spotify também. Essa live a gente buscou isso, a partir dos aprendizados no esporte, qual foi a contribuição que eles proporcionaram para o Max na trajetória dele como atleta, como professor, como empresário e em outros campos da vida também, como ele estava falando agora, como pai, como marido, né? E a história de vida dele, para quem leu o livro O Aprendiz de Samurai, para quem viu o filme A Grande Vitória, já era incrível até aquele momento, continua sendo incrível. Uma coisa, Max, que eu admiro muito em você, entre outras coisas, é essa sua capacidade de sonhar. Eu vejo por Max, eu não conheci apenas de nome, de vista, com 20 anos, mas lembro de você com 30, com 40, e não mudou nada essa sua capacidade. E acho que essa força assim absurda vai de sonhar, de buscar algo maior e melhor para você e para aqueles que estão perto de você, vai seguir por muitos anos do seu lado, viu? Queria Obrigado. convidar a todos para quem não assistiu, assista o filme A Grande Vitória. É o primeiro filme de judô, que é o principal esporte do Brasil, mas não tinha um filme. Conta a história do Max Trombini. Para quem quiser ler e se aprofundar no filme, tem o livro O Aprendiz de Samurai. O Max também tem a sua academia de jiu-jitsu, a MXT, que é uma academia fantástica que promove não só a excelência no esporte, mas também a excelência no próprio estilo de vida, e tem muitos atletas aí que estão com ele, e junto dos atletas, empresários, executivos de muito sucesso também. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais na teoria do esportismo, que propõe que são 5 as competências que você pode aprender no esporte e depois praticar na vida profissional, seja em qualquer idade, mesmo depois dos 50, está aqui, né? Tem na Amazon também, assim como Aprendiz de Samurai, o livro Jornadas Heróicas. E eu queria, Max, deixar a palavra para você encerrar. Deixe o seu recado final para aqueles que estão buscando uma vida longa e próspera, e em seguida eu encerro essa nossa conversa. Eu, eu quero deixar a mensagem que eu acho que o grande ideal olímpico aí do esporte, né, e da vida é sempre buscar dar o seu melhor em prol do seu próximo, né? Eu acho que esse é o grande... Quanto mais você ajuda as pessoas, mais próspero você vai ser. É uma conta que cada vez mais eu acredito. Esse é um objetivo
total, né? De você conseguir o seu crescimento pessoal e daqueles que estão em sua volta. Quero agradecer a oportunidade, dar parabéns, Mota, pelo esportismo. Fico feliz que em duas histórias, tanto a sua quanto do Castropil, eu estou junto de vocês nessa história. Duas grandes referências, não só no esporte, também como na vida empreendedora, né? Tudo que vocês fizeram. Então, me sinto aqui totalmente lisonjeado de estar participando dessa live e estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência de vida e tudo que o esporte me ajudou. Força e honra para todos vocês aí. Continue. E lembrar sempre que se você está passando por um momento de dificuldade, assim como a natureza nos mostra, tem dia de frio, dia de sol, de calor, de chuva, não tem jeito, a gente vai passar, mas levanta a cabeça, né, sacode a poeira, dá a volta por cima, que dias melhores virão, certeza, e felizmente, ou para alguns infelizmente, só depende de uma pessoa, amigão, de você, tá bom? Não adianta meter o coitadinho, não vai adiantar nada. Você colocar a cabecinha no travesseiro e dormir, não vai rolar de ser campeão. Então, fé em Deus aí, bola para frente, levanta a cabeça. E como diz nosso amigo Rodrigo Mota, vamos aí com garra absurda para cima da vida. Os...